Carta de Paulo aos Efésios, estudamos os 3 primeiros capítulos que falam da instrução, do ensino, da doutrina, nosso status, aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo e quem nós somos, e a partir do capítulo 4 é a parte prática, o que nós devemos fazer. Do 1 até o 3 é o que Deus fez por nós, do 4, 5 e o 6 é o que nós devemos fazer. Capítulo 1, 2 e 3 é a nossa posição. Capítulo 4, 5, 6 é como devemos viver. A palavra-chave é andai. Então o capítulo 4 fala sobre a unidade da igreja, a pureza da igreja. E agora o capítulo 5, que vai ser projetado ali, vai falar sobre a pureza também, mas imitando o Pai, imitando a Deus como filhos amados e andando. Ele fala sobre andar em amor, andar em santidade, andar na luz e andar em sabedoria. Essas 4 divisões aí estão presentes do capítulo 5, do verso 1 até o verso 17. Vamos lá, ufa, ligou. Versículo 1 e 2 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Imitadores do Pai, andando em amor. Como Deus é, o filho deve ser. Nós somos filhos, os filhos imitam, né? A ideia de imitar aí no grego é mimesis, de onde vem aquela palavra mímica, né? Você vê a mímica, você repete o outro, você faz uma mímica. A ideia da palavra aí, você faz aquilo que Deus faz, você imita como Deus é, porque nós somos filhos, o filho imita o pai, o filho tem essa natureza do pai e deve imitar aquilo que o pai faz, e o nosso pai nos ama, nós somos filhos amados, e o caráter de Deus é amor. Então, como filhos amados e obedientes, nós devemos andar em amor, ou seja, viver em amor, da mesma maneira como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Essa é a primeira parte. Imitadores de Deus andam em amor. Quando o Iago era pequeno, era bem pequenininho, mal sabia falar, ele via o Silvio Santos na TV, ele falava assim: cara burro, cara burro. Aí eu falei: por que ele chama o Silvio Santos de cara burro? É porque quando passava aquele programa Show do Milhão, né? A gente assistia. E aí toda vez que passava lá, alguém errava e eu falava: ô cara burro, ô cara burro. Ele pensava que o cara burro era o Silvio Santos. E aí ele viu o Silvio Santos e falava: cara burro. Né? Então achava, não era, ele estava seguindo o que eu falei. Ele via o Silvio Santos e via a frase e ele apontava: vai ser a cara burro. Então, estava imitando o que eu estava falando. Até um tempo as crianças vão imitando os pais, vão seguindo o que os pais fazem, os pais os filhos vão aprendendo desse jeito aí. Na tradução, na paráfrase do Eugene Peterson, chamado A Mensagem, ele traduz dessa maneira, é uma linguagem contemporânea, que o Eugene Peterson fez. Esse mesmo verso, ele diz o seguinte, versículo 1 e 2, observem bem o que Deus faz, e façam o mesmo, observem bem, ajam como filhos que aprendem com os pais, e o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Amém? Amem da mesma maneira.
Esse primeirão aí já é o mais difícil de todos, né? Amar. Agora, como é que a gente vai amar? O amor de Deus em nós, o amor ágape, o amor colocado em nossos corações, derramado em nosso coração, o amor de Deus que é fonte inesgotável, tem que jorrar dentro de nós para que a gente possa amar os outros com esse mesmo tipo de amor. João capítulo 13, verso 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Qual é a marca do cristão? É o amor. É o amor. A gente tem a marca, a minha igreja tem a melhor doutrina, a minha igreja tem o melhor sistema, tem a verdade, a minha igreja, nenhuma igreja briga com a outra para dizer, a minha igreja ama muito, não é isso? Todas as igrejas brigam, não, a minha igreja é a certa, aqui tem a doutrina certa, aqui tem, mas nenhuma briga com a outra para dizer, a minha igreja ama muito. Nós queremos ser campeões porque nós amamos uns aos outros, e amamos os perdidos, e amamos os de fora, porque o caráter de Deus é amor, porque a essência de Deus é amor. Deus nunca deixou de amar, e essa deveria ser a propulsão da igreja, a existência, a razão da igreja é amar como o amor de Jesus. O padrão é assim, amar como eu vos amei. A história ali que eu acabei de ler com os irmãos ali no curso que a gente está fazendo, essa história eu já contei umas 300 vezes, né? Mas essa história, e eu li há 25 anos atrás essa historinha, lá depois da Segunda Guerra Mundial, em Londres, a fome que só, uma criança órfã lá, parado, na frente da padaria, na vitrine, assim, olhando para aquele pão que estava saindo ali, e o menino estava até escorrendo, aí passa um soldado, e vê aquele menino ali, e fala, você quer? Ele falou, quero. Aí o homem vai lá, compra aquele pão, compra aquilo lá, e dá para o menino, e o menino agradece assim, aí o soldado sai, na hora que está saindo, o menino puxa ele volta, aí o menino fala assim, moço, o senhor é Deus? Olha bem para ele, o senhor é Deus? Eu nunca esqueci essa história, né? Essa história nos lembra que a gente é mais parecido com Deus quando a gente ama e quando a gente doa, quando a gente dá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós somos parecidos com Deus quando nós amamos e nós doamos, e nós servimos, e nós entregamos. Aí as pessoas olham para nós e falam, esse é um cristão, ele é um cristão. Lembra a carta que eu li aqui no domingo retrasado? Primeiro documento fora da Bíblia dos primeiros cristãos do ano 120, foi escrito por um pagão chamado Carta Diogneto, que ele queria saber que bicho era esse que eram os cristãos, que ele não entendia os cristãos, né? Que raio de espécie de gente é vocês, né? Que vocês são tão diferentes? E o cara fala assim, olha, as pessoas nos perseguem, mas os cristãos amam, e eles nos odeiam, mas a gente ama. E era isso que os pagãos não entendiam, como é que pode ter um tipo de gente que ama, mas ele não ama só os tipos deles, eles amam os outros também, eles amavam os escravos, eles incluíam tudo isso aí. Essa mensagem do amor foi revolucionária dos primeiros tempos, dos tempos antigos, e a marca nossa deveria ser essa. Qual é a marca do cristão? O crente é aquele chato, o crente é aquele engravatado, o crente é aquele vizinho lá, o crente é aquele que fica batendo, não, o crente é aquele que ama. A gente deveria orar e pedir para Deus ser conhecido pelo povo que ama, porque é assim que a gente deve viver. Segundo, andar em santidade. Verso 3 em diante, Paulo diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Ele vai falar, vocês agora são santos, separados por Deus,
Vocês foram separados do uso dessa vida, desse mundo. No capítulo anterior ele fala, vocês viviam assim antes, mas agora Deus, lá no capítulo 1, né, ele fala, Deus escolheu vocês, Deus redimiu vocês, Deus incluiu, Deus perdoou, Deus justificou, Deus fez vocês assentarem sobre os principados e potestades, Jesus Cristo veio, derramou seu sangue e comprou vocês, e deu uma nova vida, novos valores, novo coração, nova atitude, deu a salvação, deu a vida eterna. Agora vocês são de Deus, e quem é de Deus, quem é santo, é separado de Deus, tem um estilo de vida diferente. Vocês não vivem mais nesse padrão. E os tempos do apóstolo Paulo, a imoralidade sexual era um negócio normal. Hoje a gente fala assim, o mundo hoje está feio, mas no tempo de Paulo também era feia a coisa, era até pior, porque a ética sexual que nós temos hoje, ela foi o cristianismo que implantou. Porque nos tempos do Império Romano, a maioria dos imperadores romanos eram homossexuais. Havia incentivo a isso, havia um incentivo à prática sexual, havia os cultos aos ídolos que envolvia o sexo no culto. A prostituição em algumas religiões era um ofício sagrado. Então, eu já falei aqui, em Corinto tinha um templo que servia em torno de 1000 sacerdotisas prostitutas cultuais. Olha que negócio louco, você pensar que o culto deles era a prostituta se entregar como culto, a deusa, ao Deus deles lá. Então a relação era um ato de culto ao Deus deles, e a prostituição era um negócio sagrado, imagine isso. Então não havia essa ética sexual, essa ética conjugal, não, era um negócio, uma libertinagem muito forte, né? A promiscuidade era muito comum, não havia esse padrão. Então Paulo diz, agora vocês têm outro padrão, você não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para nós agora, não convém, na outra tradução, né? Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. As traduções ela fala chocarrices, borrachices, conversas tolas, bobagens, imoralidades, piadas sujas, inconvenientes, coisas que não edificam, que não faça parte de vocês. Um dia um cara que não é crente estava falando para mim, rapaz, essa moçada aí, usa esses negócios de WhatsApp só para ficar mandando pornografia. Essa expressão aqui é obscenidade, no grego é porneia, é pornografia, o pessoal fica mandando, o cara falando para mim, um cara que vive aí, ele falando para mim, então ele falou para mim, você precisa falar na sua igreja lá, para orientar essa moçada aí, que está tudo perdido aí. Então, os meios de comunicação, essa coisa toda, está sendo usada para disseminar imoralidade, pornografia, adultério, pecados, isso daí. Um terço do que é baixado hoje na internet é pornografia. Um terço dos que acessam a internet estão acessando para pornografia, e aí um passa para o outro, e aí um crente recebe uma coisa e passa para o outro ainda, e aí o crente recebe uma piada suja e compartilha para todo mundo, bobagem, compartilha para todo mundo. É impressionante quanto bobagem o povo compartilha, e as coisas de Deus, as coisas sérias, o pessoal não compartilha tanto, não é? Então, isso dissemina. Paulo diz, isso aí não convém a santos, vocês foram separados. E aí ele fala assim, e o que deveria haver em vocês é ação de graça, ou seja, gratidão. A gratidão, você agradecer, porque, por exemplo, a cobiça, o desejo, a lascívia, você está sempre querendo do outro, desejando do outro. E a ação de graça é você agradecer por aquilo que você tem, seus bens, sua vida, sua família, sua esposa, seu marido, você agradecer por aquilo que Deus deu a você. Você deveria agradecer, porque a gratidão elimina a inveja, a cobiça, a avareza, essa coisa toda. Então agradeça. Agora, toda a propaganda hoje, ela gira para nos deixar insatisfeitos, ingratos e murmuradores. Tudo gira, então, para você olhar para a sua vida e falar assim, eu estou precisando de uma televisão nova, estou precisando de um sofá novo, estou precisando de uma máquina de lavar nova, eu estou precisando de um carro novo. Olha para o meu como está velho, e mostra lá na televisão aquela propaganda linda.
Aí, olha que coisa linda, é isso que eu preciso. Aí daqui a hora você fala assim, eu estou precisando de uma mulher nova, né? Eu estou precisando de um marido novo. O cara fica botando lá na televisão, aqueles artistas, aquela coisa toda. Aí e vai acontecendo assim. Eu também lembrei agora há pouco ali falando de um irmão lá de Londrina, crente, tudo, que estava com alguns problemas conjugais, e foi no médico. Foi lá uns exames, e aí o médico falou, rapaz, você está precisando sabe o quê? Você está precisando pegar umas meninas novas aí, é por isso que você está meio doente. O médico falou isso para ele. O médico deu o telefone. Se você quiser, eu arrumo para você. Ele falou, não, eu sou crente. Sou crente. Verdade. Agora, outra coisa que alguém me contou, eu duvidei, mas alguém me contou, isso foi de Botucatu, que uma psicóloga recomendou para o cara, você está precisando ter um caso, porque sua vida está tão... Você tem um caso. Eu falei, mas que psicóloga que é essa? Falou para o cara, assim, não, você está precisando ter um caso, por isso que sua vida está tão monótona assim, deprimida. Olha os conselhos que os profissionais dão. Então, perceba, então, isso daí vai sendo incentivado, disseminado. A ética profissional já era, né? Então, isso daqui, e acaba sendo uma coisa normal, comum, né? Em alguns ambientes, alguns meios, para muita gente é comum, mas andar em santidade, infelizmente, nos Estados Unidos, há pouco tempo, tem esses hackers que invadem computadores, e tem um site americano, tem no Brasil também, que é o site que existe para o marido, para o homem e para a mulher também, ter um caso extraconjugal rápido, e está lá assim, e às vezes quando eu entro na internet, fica aparecendo assim para mim, está com monotonia, quer ter um caso, clica aqui, ninguém vai descobrir. E aí o site fala assim, não, ninguém descobre. E aí uns hackers invadiram lá nos Estados Unidos e pegou um monte de nome lá de gente crente, lá até de pastor pegou o nome lá e divulgou, que eles tinham entrado lá no site lá para ter um caso. Então, isso é um absurdo, isso aí. E fica às vezes na internet, entra aqui, clica aqui, aí você está assim, é uma coisa que às vezes vai se tornando normal, comum, isso daí, e nós somos separados por Deus para andar em santidade, amém? Na tradução da mensagem contemporânea, não permitam que o amor se transforme em paixão carnal, vocês podem cair na ladeira escorregadia da promiscuidade, da perversão ou da cobiça desenfreada. Ainda que alguns gostem de uma fofoca, os seguidores de Jesus devem usar a língua para o melhor, nada de falar besteira e baixaria, isso não condiz com o estilo de vida de vocês. A ação de graça sempre deve ser a marca da nossa linguagem. Eu sempre falo aqui que eu já vi testemunho de tudo que a gente, vou repetir de novo, né? Já vi testemunho do cara lá que roubava, outro que matava, outro que era gay, outro que era prostituto, já vi tudo. Eu nunca vi um testemunho, irmão, de alguém chegar assim e falar assim, eu era fofoqueiro, eu tinha a língua comprida, eu falava mal de todo mundo, e Jesus me libertou da fofoca. Você já viu um testemunho assim? Porque o fofoqueiro, ele não sabe que é fofoqueiro, você já viu ou não? O fofoqueiro, ele não sabe que é fofoqueiro, ele não reconhece que ele é fofoqueiro. Dizem que as mulheres são mais fofoqueiras, mas quando você pega o homem fofoqueiro, Deus me livre, né? Homem fofoqueiro, fazer fofoca, maledicência, que semeia contenda. Então, porque ele não sabe que ele é fofoqueiro, ele não sabe. Então, é só uma graça muito forte de Deus, do Espírito Santo, para a pessoa parar de fofocar, controlar a língua dela, para não causar mal para os outros, para não usar as palavras para fazer o mal, disseminar, né, destruir. Foi o que eu falei semana passada. Então, olha, não fique falando besteira, baixaria, não entre nisso aí, pare, não caia nesse jogo errado aí, nessa contenda. E aí, o texto continua, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ganancioso ou avarento. Avarento é idólatra. Jesus falou, você não pode servir a Deus e Mamon, que é o dinheiro, a potestade do dinheiro. Por que ele fala isso? Porque o cara que gosta do dinheiro, ele confia no dinheiro e não confia em Deus.
Não, se o dinheiro der, a gente vai fazer isso. Se não der o dinheiro, não faz. Tudo depende do dinheiro. Ele coloca no dinheiro a sua alegria, a sua felicidade. Se ele está com dinheiro, ele está feliz. Se ele não está com dinheiro, ele está triste. O dinheiro é um Deus. O dinheiro é um Deus. Então ele diz assim: o ganancioso ou o avarento é idólatra, porque o dinheiro virou um ídolo. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males. Você já viu gente que está cheia da grana, mas ele não consegue gastar, ele não consegue desfrutar? Já viu? Não? O cara tem dinheiro no banco e o cara não consegue gastar aquele dinheiro. Ele vai deixar aquilo ali para os filhos dele brigar um com o outro, entrar na justiça pela herança e depois consumir tudo pela briga, né? É lá igual o autor de Eclesiastes diz: eu já vi vaidade nesse mundo, mas loucura, igual o cara que trabalha igual doido, depois deixa para o genro que nunca trabalhou e vai consumir tudo dele. Isso que é loucura, o autor de Eclesiastes, isso que é idiotice. O cara trabalha, deu duro a vida inteira para deixar a herança para o genro que nunca fez nada. E vai gastar tudo, o genro, vai consumir tudo. Isso é loucura, diz o Eclesiastes. Isso é loucura. Então o amor ao dinheiro é idolatria. Tem gente que tem, mas ele não consegue desfrutar aquilo que tem. Ele não consegue desfrutar, ele fica preso naquilo ali. Tem histórias assim, tem um programa num canal fechado de gente lá que é miserável, pão dura, não sei como que é o nome, muquirana, e aí mostra lá dos Estados Unidos, aquele povo milionário, aquela mulher que ela faz xixi na garrafa para não gastar água da privada, e a mulher tem milhões no banco lá, ela sai na rua para pegar. O dinheiro é um patrão cruel, a pessoa vai ficando escravizada, perde a paz, porque se ela perder um pouco de dinheiro, ela perde a paz. Ele é um patrão cruel, é uma idolatria. E hoje o nosso mundo, você pergunta, qual é o Deus desse mundo? Idolatria, é o dinheiro. E essa guerra contra o terror, tudo aí, se os caras quiserem acabar com o terror, vai atrás do dinheiro. Quando os Estados Unidos foi desmantelando a Al-Qaeda, por onde vai o dinheiro? Onde é que vai o dinheiro para eles comprarem as armas? Onde vai o dinheiro? Vai no dinheiro, bloqueia o dinheiro, cancela o dinheiro, não vai ter arma, não vai ter nada, vai lá. Agora o problema é que os grupos terroristas são financiados por países muçulmanos, esse que é o problema, porque aí vai gerar um problema maior. É a Arábia Saudita, a Jordânia, o Irã, o Afeganistão, esse pessoal põe dinheiro, então se eles começarem a bloquear esse dinheiro, vai gerar problemas diplomáticos aí, mas é isso daí que financia o terror. Como é que esses caras têm tanto dinheiro? Vai no dinheiro, você vai desmantelar no dinheiro deles, é só pegar o dinheiro e você vai desmantelar a guerra ao terror, em uma boa parte, né? Não tudo, uma boa parte. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Então ninguém engane vocês, não, isso aí não tem problema, faça isso, faça aquilo, ninguém engane vocês. É por causa disso que a ira de Deus vem. A ira de Deus é aquela ira justa, santa, contra a maldade, contra a impiedade, contra a rebeldia, contra isso. O Deus bíblico não é um bananão lá do céu que aceita tudo, ele é um Deus que se ira contra o mal. Se a gente tivesse um Deus lá que aceitasse tudo, que Deus é esse? Então um Deus que fica irado, porque às vezes eu falo isso aqui, tem gente que não gosta na igreja. Não, está escrito, cara. Está escrito que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça. O Deus bíblico é um Deus santo, Ele nos ama, mas o seu amor é um amor santo e justo. Ele nos ama tanto que Ele não quer que você viva no pecado. Ele aceita você do jeito que você é, mas Ele te ama tanto que não vai deixar você do jeito que você está, Ele vai te santificar. Porque o pecado é uma desgraça, o pecado é mau, a santidade é linda, a santidade é boa, a santidade é maravilhosa. Às vezes quando a gente está atolado no pecado, que não pensa, mas o pecado é mau, o pecado é terrível. Agora a santidade é coisa linda, é maravilhosa, essa é a beleza da santidade. Então a ira de Deus se manifesta contra essa vida fútil e inútil.
A mensagem: usar as pessoas, a religião ou qualquer outra coisa apenas para levar vantagem, que também é um tipo de idolatria, não levará vocês a nada, muito menos a um lugar próximo do reino de Deus e de Cristo. Não se deixem levar por esse papo de religiosidade. Deus fica furioso com pessoas que transpiram religião, mas não querem nada com Ele. Não sejam nem mesmo amigos de pessoas assim. Deus fica furioso com esse povo aí que fica enganando vocês. Terceiro, primeiro, andar em amor. Segundo, andar em santidade. Terceiro, andar na luz. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vocês eram, não é assim, vocês viviam, vocês eram trevas. Nesse tempo de politicamente correto, você não pode dizer para o pecador: você é treva, cara. Mas ele está: você é treva. Não é que você está na treva, é que você é treva, camarada. Você só tem coisa ruim dentro de você. Você vive nas trevas e vocês são as trevas. Só que eles, mas agora vocês são luz no Senhor. Nós não estamos só na luz, nós somos luz, porque a luz do Senhor está em nós. Vivam como filhos da luz. É impressionante isso, assim, a mudança da nova aliança. Na antiga aliança você faz para ser abençoado, na nova aliança você é abençoado, aí você faz. Na antiga aliança você tinha que fazer para você receber, na nova aliança você recebeu, você já é santo, você já é luz, agora viva como luz. Você já é santo, agora viva como santo. Você já é salvo, agora viva como salvo. Você já é amado, agora viva como filho amado. Na antiga aliança você tinha que fazer para receber. Na nova aliança você já recebeu, você já é. Agora você tem que viver do jeito que você é em Cristo Jesus. Amém? Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O fruto da luz é isso daí, é bondade, é justiça, é verdade. Tem uma missionária brasileira que ela escreve uns textos muito interessantes, chama Bráulia Ribeiro, da Jocum. Ela trabalhou muitos anos na Amazônia e agora ela escreve uns textos muito certeiros. Ela escreveu um texto assim, coloquei lá, compartilhei lá no Facebook. Ela escreveu assim, que ela leu alguns sociólogos e antropólogos americanos, e eles dizem: o problema do terror é o desemprego no mundo muçulmano. Aí o outro fala assim: não, o problema é o problema da política externa, econômica. E ela fala assim: esse pessoal parece que é louco, ela fala. E esse tempo de politicamente correto, ninguém pode dizer o que de fato é. A guerra ao terror é inspirada pelo Satanás, pelo diabo. É a espiritualidade do mal agindo. Não há outra explicação, porque jovens europeus se alistam no Estado Islâmico para matar gente. É aquilo que Paulo usa uma expressão, que essa expressão levou tempo para eu entender. Por exemplo, eu nunca entendia, por exemplo, aquele negócio de que o Deus criou o anjo lá, e Lúcifer se revoltou contra Deus e tornou Satanás. Você fala assim: mas não tem lógica, como é que foi criado por Deus, vivia no céu, e o cara se ensoberbeceu e quis ser igual a Deus e virou Satanás? Qual é a explicação para isso? E Paulo diz: isso aí é o mistério da iniquidade, e o mistério do mal já opera na terra, e o mistério do mal atrai, seduz, fascina. O mistério do mal opera, e tem gente que é atraída pelo mal, e a gente às vezes não consegue perceber que há um mal. É igual um jornalista uma vez que escrevia: não, o diabo não existe, o negócio não existe. Ele foi lá em Ruanda em 1994, quando teve a guerra lá das duas etnias, Tutsis e Hutus, que mataram 1 milhão de pessoas na base do facão. Só na base do facão, uma destruiu a outra, e ele chegou nos rios de Ruanda, e os rios inteiros cheios de sangue. Aí aquele cara falou: aqui tem uma presença sobrenatural do mal. Aí ele falou: e o diabo existe, porque quando o ser humano odeia, ele está fazendo aquilo que é próprio de Satanás, aí o homem vira diabo, e o diabo vira homem.
Aí é o inferno na terra. Aí é o inferno na terra. Então ela escreveu a missionária. Como é que você vai explicar? Tem explicação sociológica, antropológica, econômica, psicológica. Qual é a explicação? Explicação espiritual, cara. Explicação espiritual. Quem odeia é do diabo. Não é? E o ódio, a concentração do ódio, da matança, que usa o nome de Deus para destruir, para matar, para abusar de crianças. Os caras abusam de meninas, abuso sistemático, abusam das mulheres, abuso sistemático. O que explica essa atração? O que explica essa atração dos jovens? O que explica hoje existirem grupos neonazistas, atraídos por esses negócios assim? É o mistério da iniquidade que já opera na terra. O que explica esse tanto de filme de terror que o povo gosta de assistir? Eu lembro um cara que fala assim, que coisa linda, um cara que assistia filme, olha lá, cortou a cabeça dele, aí, olha que cena bonita do filme, o cara falava para mim, cortava assim, e arrancava a cabeça fora, falava, olha que coisa linda, isso que é filme bom. Você vê o que opera, como é que você explica isso, rapaz? Isso atrai, isso Freud dizia que todo ser humano tem a pulsão da vida e a pulsão da morte. Aí a psicanálise explica isso, que a gente tem uma pulsão para a vida, mas a gente também tem uma pulsão para a morte. E aí é o mistério da iniquidade. Agora, o evangelho, a santidade é a luz, é o que é bom, mas não diz que a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas em vez da luz? Não é isso que João diz lá no capítulo 1? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que coisa, não? Que coisa. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Põe a luz nas trevas, que a luz expulsa as trevas. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Até mencionar, até falar isso, é vergonhoso. Paulo diz, não participem disso. Pessoal que gosta das trevas, do escuro, de fazer a coisa debaixo dos panos, a coisa escondida, a coisa fora, não entrem nisso, não participem disso. E mais, só mencionar isso aí é vergonhoso, não participe desse negócio. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, a luz já vem brilhando, saia do sono, saia dessa morte, desperta que a luz já brilhou, a luz está aí. Paráfrase, antigamente vocês tateavam na escuridão, mas hoje a situação é outra, vocês estão em espaço aberto agora, a brilhante luz de Cristo ilumina o caminho, por isso, nada de ficar tropeçando por aí, fiquem firmes, procurem o que é bom, certo, verdadeiro, isso sim condiz com a luz clara do dia, descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar, não é? Você já viu essas festas, esses ambientes, assim, é tudo meio escuro, né? Essas boates, assim, é tudo meio escuro, pô, gosta da escuridão, não é? Aí a moça, não, vamos para lá no escuro, né? No escurinho do cinema, né? No escurinho do cinema, é tudo meio no escuro, cara, no escuro, né? Cristo é a luz, né? E a gente gosta do dia, não da noite. Não desperdicem tempo em trabalho inútil que para nada serve, é caminhar na escuridão, ao contrário, denunciem a baixeza dessas coisas, é uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido, com medo que alguém descubra, deixem que toda essa escuridão repugnante enfrente a luz e descubram como serão atraentes à luz de Cristo, acordem, ressuscitem para a nova vida e Cristo mostrará a luz para vocês, amém? Se tem um negócio que o brasileiro é bom, é de fazer e falar e escrever bobagem, não? Tudo que surge o cara já põe lá na internet, é bobagem, é humor, é piada. Se usasse essa criatividade, não? Lá na Coreia, o cara perguntou assim para um pastor que morou lá, o que a igreja coreana podia aprender com a igreja brasileira?
Aí ele falou, olha, podia aprender a criatividade, que a igreja é muito criativa. Mas se a criatividade brasileira fosse usada para a luz, para o bem, mas como a gente é criativo para bobagem, é impressionante a criatividade nossa. Qualquer coisa o cara inventa uma piada. Para futebol, para tragédia, para política, tudo vira uma piada, um negócio lá e vai virando gracejo. Para isso daí, mas use a criatividade para o bem, para a luz, para o amor, para aquilo que faz bem. Amém? Use isso daí. 4 e último, andar em sabedoria. Verso 15, 16 e 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Na outra tradução, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, aproveitando o tempo, quer dizer, não desperdice o tempo. Sabe que o tempo é um bem precioso que a gente tem, mas a gente perde muito tempo, a gente desperdiça muito tempo da nossa vida é gasto de maneira irresponsável. Não desperdice o tempo é precioso. Esse tempo aqui não volta mais, o tempo está passando, esse ano já voou, já está no Natal de novo, né? O Natal parece que foi ontem, e já está chegando, o Natal, o tempo está passando. Ele diz, aproveite bem o tempo, aproveite as oportunidades, sejam sábios, não vivam como insensatos, usem bem o tempo que vocês têm. Alguém uma vez usou essa frase assim, a juventude é desperdiçada no jovem. Olha que frase boa, né? É assim, que às vezes o jovem tem juventude, tem força, mas ele desperdiça, fazendo tanta coisa boba, tanta bobagem, e aí quando ele vai acordar para a vida, já está com 30, já está com 30, já está com 35, já está com... Eu falo, deixei passar o tempo, podia ter aproveitado o tempo, o cérebro, a juventude, para aprender, crescer, fazer tantas coisas importantes, mas o tempo voou. Paulo diz, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aí Paulo está dizendo, a perseguição está vindo, vivam de maneira sábia, não vivam como tolos, insensatos, estúpidos, mas aproveitem bem, vivam com sabedoria, aproveitem bem a vida, viva da melhor maneira, do melhor jeito, viva com sabedoria, com entendimento, com discernimento, viva assim, porque os dias são maus. Os dias são maus, a gente tem que aproveitar bem os nossos dias aqui na terra. Você já assistiu um filme que depois você fala assim, meu Deus, eu gastei 2 horas da minha vida assistindo isso? Você já assistiu, não? Eu fiquei pensando nesses dias, imagine quantas horas da minha vida eu passei assistindo futebol. E vou assistir um daqui a pouco, que tem no Brasil, né? Imagine o tanto de tempo, acho que a minha juventude, a minha infância, eu perdi assistindo futebol. Até eu me converter, até os 15 anos, metade da minha vida eu vou assistindo futebol, metade do meu cérebro, aqui da minha parte, é ocupada por arquivo de futebol, você sabia não? Eu acho que eu não conheço muito a Bíblia, só conheço um pouco, se eu souber, é uma parte, você perguntar para mim, todos os campeões brasileiros do campeonato, desde 71 até hoje, eu sei todos, um por um, de cor. Você perguntar todos os campeões de Copa do Mundo, desde 1930, eu sei de cor. Aí você fala, para que serve isso? Eu não sei para que serve, mas está aqui, ó. Né? Você quer profissão melhor do que comentarista de futebol? Eu falo assim, acho que um dia eu podia ser contratado, ser comentarista de futebol. Eu estou falando de futebol, o que ele fala, eu sei. Então, você gastou uma parte da sua vida, do seu cérebro, acumulando informações, que está aqui, ó. Não sei se um dia eu vou usar isso, mas está aqui na minha mente. Gastei uma boa parte, e ainda gasta, isso que é o pior, né? Mas diminui bastante. E o pior, eu não gastava tempo só no futebol, eu gastava tempo nas mesas redondas dos comentaristas, que o jogo de futebol é 2 horas, eles comentam o jogo 4 horas, aqueles 20 homens lá comentando o jogo, 3, 4, eu assistia também, a mesa redonda que passava lá. Então, é muita coisa, aí você pensa o tempo seu, mas é muita coisa que a gente já gastou, já perdeu tempo, já perdeu tanta coisa,
e a vida foi passando. Você poderia ter feito, se eu tivesse estudado inglês, hoje eu poderia ter falado inglês, né? Francês, mas está tudo futebol aqui, ó, futebol. Eu podia estar falando outro idioma, mas está o futebol. Então, olha lá, ande em sabedoria, aproveite bem o tempo. Verso 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procure viver essa vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus não é um negócio místico, é para você compreender, através das circunstâncias, da palavra, do seu conhecimento, você vai entender a vontade de Deus para a sua vida. Na outra tradução diz assim, portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade, vivemos tempos difíceis, não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. E aí eu diria, irmãos, esse mundo não tem solução. Os caras falam assim, qual é a solução para o terrorismo islâmico? Não tem. E o que é pior? E o que é pior? Vai piorar. Vai piorar. Então a gente tem que estar preparado no Senhor, vivendo com sabedoria e responsabilidade, preparar os nossos filhos para lidar com esse mundo, que cada vez mais as fronteiras já eram, vivemos numa aldeia global. Você está aí, a gente fala Paris tem muito conhecido meu lá, a menina teve que pôr no Facebook, eu estou segura, outro já tem que pôr lá, o mundo está assim, as coisas estão aí, então a gente tem que estar preparado, firmados na palavra, amando a verdade do Senhor Jesus, firmes no Evangelho, firmes na luz de Deus, repudiando o mal e se preparando para a guerra, porque nós vivemos em tempos de guerra, e nós precisamos estar firmes no Senhor, e é só a palavra de Deus que nos dá firmeza, que nos dá esperança, conforme eu preguei domingo, que nos dá confiança, que nos dá paz, essa convicção de que Jesus está reinando e Ele vai voltar, e o nosso destino não é a morte nem a sepultura, mas é a glória celestial. É isso que nós devemos viver desse jeito aqui nessa terra, para a luz de Cristo brilhar em nós, e a gente orar que Deus vai salvando aí muçulmanos, terroristas, vai abençoando esse mundo. A gente resiste ao mal, a gente não entrega, a gente resiste, a luz resiste, mas a gente também não é ingênuo, porque há uma onda do mal, mas a gente tem a onda do Espírito Santo, a onda do amor de Deus para enfrentar esse mal. Porque do mesmo jeito que diz que os sinais, calamidades iriam aumentar, também tem a profecia que diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Assim como o império do mal se fortalecerá, o reino de Deus também se fortalecerá, para o Senhor fazer a última colheita de almas, até que Jesus venha. Amém? Esperança, sabedoria, santidade, luz e firmeza. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Tem muito irmão nosso que está dormindo, tem muito crente nosso que está dormindo, e o Senhor nos chama para a luta e para a batalha, para lutar e vencer em nome de Jesus. Desperta tu que dormes, deixe dessa vida inútil, deixe de viver uma vida inútil, viva, para quando Jesus voltar você estar de pé com as mãos cheias, e o Senhor te encher lá de galardões e bênçãos. Fique firme no Senhor, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, que o Senhor nos ajude a andar em amor, em santidade, na luz e com sabedoria. Vamos orar? Coloque diante de Deus a sua vida, a sua família, os nossos filhos, nesses tempos maus. Que Deus guarde os nossos filhos, que Deus guarde os jovens, adolescentes, as crianças, que o Senhor firme eles na palavra, que o Senhor nos dê amor pela luz e pela santidade, que o Senhor nos livre do pecado. Ore ao Senhor agora, peça para o Senhor nos dar um coração puro, santo. Peça para o Senhor nos dar sabedoria para viver, para aproveitar bem o tempo e as oportunidades da nossa vida. Ore por aqueles irmãos nossos que estão dormindo, que estão apáticos, mornos, frios, que não é atraído por Deus, mas é atraído pela secularização, pelo mundo. Ore ao Senhor por nós e por eles. Amado Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos ama, e o Senhor nos chama como filhos amados. Louvado seja o Teu nome, porque nós fomos tirados das trevas para a Sua maravilhosa luz, e o Senhor nos santificou e nos separou em Cristo Jesus.
Pai, pedimos ajuda, força e o poder do Espírito Santo em nós, para nos ajudar a vivermos esse texto que lemos nessa noite, a vivermos e andarmos em amor, em bondade, em generosidade. Pedimos que o Teu Espírito nos capacite para andarmos em santidade. Livra-nos da imoralidade, livra-nos, ó Deus, das tentações, livra-nos, ó Deus, desse mundo cheio de lascívia e promiscuidade. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda as nossas palavras, a nossa boca, Senhor. Que as nossas palavras sejam palavras boas, que edificam, cheias de gratidão ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, do adultério, da prostituição. Livra, Senhor, a nossa mente e o nosso coração da impureza. Em nome de Jesus, meu Pai. Dá-nos amor pela santidade. Dá-nos atração pela santidade. Que a santidade seja para nós bela, agradável e prazerosa. Em nome de Jesus, ajuda-nos a viver na luz, andar na luz, viver na luz. Que os nossos negócios sejam na luz. Oh Deus, que a luz de Cristo brilhe em nós, resplandeça em nós e brilhe para aqueles que estão nas trevas também, Senhor. Em nome de Jesus, que a luz de Cristo brilhe em nós, como Moisés subia no monte e falava com Deus face a face, e quando ele descia, diz que o rosto dele brilhava. Que o brilho de Jesus possa brilhar em nós, Senhor, possa brilhar em nós. Nos ajude a ser assim, meu Pai. Nos ajude a andar na luz, livra-nos da mentira, das trevas, da escuridão, e nos ajude a andar e viver em sabedoria, remindo o tempo, aproveitando a oportunidade, vivendo com sabedoria, com jeito certo, da maneira certa, em nome de Jesus, meu Pai. Nos dê esse discernimento da Tua vontade, e que possamos andar desse jeito para ajudar os outros, para abençoar aqueles que precisam, intercedendo, orando, levando a luz para combater o mal, combater as trevas, o ódio, o mistério da iniquidade que opera nesse mundo, meu Pai. Acorda-nos do sono, Senhor. Faz-nos pessoas de oração, de intercessão. Faz-nos gente que testemunha do Teu nome, que luta contra o mal, que guerreia contra as trevas. Faz isso em nós, Senhor. Aquece o nosso coração, aquece-nos com o Teu amor, para enfrentarmos o mal, esse ódio, a injustiça, a ganância, a avareza, a impiedade, a corrupção que aumenta no Brasil. Dá-nos, ó Deus, essa integridade, essa firmeza, em nome de Jesus. Faz-nos amorosos e solidários com os que sofrem. Continue abençoando ali em Minas Gerais, Senhor, aquelas igrejas que têm orado, igrejas que têm feito, ó Deus, doações, que possa suprir as necessidades daquele povo ali, meu Pai. E, Senhor, julga o mal no Brasil, a ganância, a impiedade, Senhor. Levanta, Senhor, o Teu braço e detém, Senhor, a corrupção, a mentira, esses níveis alarmantes de injustiça, Senhor, que tem dilapidado a nossa nação, que tem roubado a vergonha do nosso povo, ó Pai. Em nome de Jesus, julga isso daí, Senhor. Julga, Senhor. Em nome de Jesus, e tira os maus do poder, Senhor. Tira os maus do poder e levanta gente íntegra, santa, para fazer diferença aqui no Brasil e sobre as nações do mundo, Senhor. Levanta ali na Europa, que aquele continente que nasceu e foi abençoado pela igreja de Jesus. Tantos avivamentos aconteceram na Europa, a reforma protestante aconteceu na Europa, e a Europa deixou o nome de Jesus. A Europa abraçou o materialismo, o mundanismo, e negou o Senhor Jesus, e as igrejas estão vazias. Senhor, desperta o Teu povo remanescente fiel ali, que volte para a igreja, que volte para a oração, que se volte para Jesus, que a Europa se volte para o Senhor Jesus, e o Senhor traga o último e grande avivamento naquele continente, que vai deter o mal e o império das trevas, Senhor. Ó Senhor, traz um avivamento espiritual, para aqueles que ainda Te buscam ali, e oram, que Te servem, ó Pai, que o Senhor continue salvando muçulmanos, que o Senhor continue se revelando a eles e convertendo, como tem acontecido, ó Pai. Que assim como o mistério da iniquidade cresce, nós possamos ver o derramado Espírito Santo sobre toda a carne.
salvando vidas, multidões, que o Senhor levante uma geração de jovens consagrados, cheios do Espírito Santo, que vão fazer diferença nesses tempos do fim, meu Pai. Eu oro por isso em nome de Jesus. E nós que aqui estamos, guarda o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito irrepreensíveis diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração e santifica-nos, ó Pai. Eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.